Olá, tudo bem? Então hoje chegamos à terceira parte do livro do Carl Sagan, Bilhões e Bilhões, e para concluir, né, ele vai falar sobre que há um avanço da tecnologia, né, mas que ela pode se tornar uma inimiga. Né? Nós estamos vendo atualmente a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Nós estamos falando aqui hoje, 1º de março de 2022, e a Rússia está bombardeando, tentando tomar a Ucrânia. E essas ameaças são através de bombas nucleares. Então, essa preocupação que o Carl Sagan tinha antes, né, e essas guerras costumam acontecer, né, podem ser perniciosas para todos, né? Desde o uso do carvão, a questão da utilização da energia fóssil, aumentando a temperatura da Terra, como nós vimos no vídeo anterior, a questão do aquecimento global, que é o agravamento do efeito estufa, né? Tem também essa questão da utilização dos armamentos nucleares como um inimigo do ser humano, se isso é usado contra ele mesmo. Então, essas armas só aumentam a tensão. Uma discussão política, aquele que aperta o dedo, aperta o dispositivo, aperta o botão, pode gerar grandes conflitos. E é o que nós já estamos passando e passamos conflitos anteriores. E provavelmente iremos passar por mais conflitos, porque o nosso egoísmo ele é muito grande e só com o tempo para ele se dissolver. Né? Então essa preocupação no Carl Sagan desses extremistas, né, que dizem possuidores de nações que querem dominar os outros. Né? Então isso é muito perigoso. A ciência ela trata de questões complexas, né? A ciência não é culpada por esses conflitos. A ciência traz a questão da liberdade de publicar, de centralizar ou até mesmo de controlar alguns quesitos e de experimentar, né? Mas todos somos falíveis, né? Ninguém é perfeito em tudo, né? Nem mesmo cientista. E a natureza nos mostra isso. O estudo da ciência mostra que nós somos falíveis, né? Então a vida na Terra ela não começa assim de uma concepção única, né? Da concepção de um óvulo e com o espermatozoide. A gente deve entender a vida humana como um fruto de milhões e milhões de anos atrás, né? Um trabalho da natureza, um trabalho de cooperação, né? Aonde o nosso cérebro, construído através desses milhões de anos, esses neurônios, essas conexões neurais, essas ligações neurais, elas são frutos de um trabalho muito de equilíbrio e de desequilíbrio dentro da natureza. A propósito, o equilíbrio e o desequilíbrio fazem parte, né? O caos e a organização são naturais dentro. A simetria não existe dentro da natureza, né? Como nós vamos ver nos trabalhos do Glaser. Por isso a dificuldade de comprovar a teoria das cordas, né? Porque ela exige uma simetria, dentre outras coisas que ela exige. Então, para o que fazer então com essas discussões, esses perigos nucleares? Então, retribuir o mal com o mal, né? O Carl Sagan vai dizer que isso não é uma saída. Retribuir o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Né? Ele cita o Gandhi dentro do livro, então, que ele não usou a força, ele teve muitas dificuldades, claro, dentre outros, mas o Gandhi é o marco aí que pacificou o país sem usar armamento, sem usar a força. Então, existem muitos personagens nesse sentido. Então, uma parte de nós, ela busca essa cooperação, ela busca essa paz, porque faz parte da natureza a cooperação, como no vídeo anterior, nós vimos que a evolução da vida aqui no planeta, das espécies, da diversidade das espécies, o surgimento
do ser humano se dá a partir da cooperação da natureza, né? Então é um jogo. Quais são as regras do jogo, né? As regras do jogo no xadrez, como fala o Feynman na Física em 6 lições, inclusive está no canal aqui no YouTube essas reflexões sobre esse livro do Feynman. Então, por mais detalhes, vocês vão encontrar aí essas regras do jogo do xadrez. Em outras palavras, você faz a jogada no xadrez e você tem uma ação, né? Você não faz jogadas fora do planejado, porque a natureza ela está arquitetada. Nós não mudamos a natureza. Nós, seres humanos, que temos que nos adaptar a ela. Nós não vamos conquistar a natureza, né? Nós aprendemos com ela e vamos ter que lidar com ela, né? Dominar a natureza jamais, porque nós fizemos parte da natureza e uma pequena parte da natureza. A natureza, do que nós conhecemos, existe uma enormidade de coisas que a gente não compreende ainda na natureza. Conforme vamos evoluindo nos nossos instrumentos, nas nossas percepções, nas nossas questões morais e éticas, nós vamos entendendo melhor a natureza, ampliando essa ilha do conhecimento, mas isso é infinito, esse conhecimento. Se chegarmos a um ponto, um dia, de ter a resposta para tudo, será muito chato realmente, porque daí nós não temos mais a busca, os desafios, né? Então, essa questão da energia nuclear, das bombas nucleares, nós já temos hoje em dia algumas políticas dos Estados Unidos de redução, né? Alguns protocolos de Kyoto em relação à emissão de gases poluentes e a redução das ogivas nucleares. Já houve uma redução na produção, mas ainda não é suficiente, né? É gasto bilhões, trilhões em armamentos nucleares, né? Em detrimento da fome no mundo, né? Na África existem países muito ricos, existem pessoas muito ricas na África, mas existem pessoas que estão morrendo de fome, né? Não só na África, no Brasil também não tem nem saneamento básico. Quase 70% das pessoas no Brasil não tem saneamento básico, né? Então isso é muito grave no século XXI, né? Então, se defender do que fazer bombas nucleares, se nós temos a fome que mata mais, né? Então, essas são questões levantadas por Carl Sagan no livro, questões filosóficas, né, sociais muito interessantes. Então, e a tecnologia, ela deve ser usada para melhorar a vida das pessoas. Certamente, a tecnologia mais deu do que tirou das pessoas. Então, não é culpa da tecnologia, essas guerras que acontecem, é culpa do nosso egoísmo, né? Porque a tecnologia nos dá muitas coisas. A questão da fissão nuclear, a fusão nuclear, para produzir energia. Isso já é amplamente usado, né? E futuramente vai ser muito mais usado. Tecnologia de computadores, celulares, que a gente pode estar fazendo esse vídeo, por exemplo, por causa da tecnologia. Então, certamente a tecnologia ela oferece mais benefícios à humanidade do que tira, né? Do que nos prejudica. Com certeza ela auxilia mais. Então a ciência ela vai continuar avançando, né? Como eu disse no início do vídeo, ela vai continuar avançando principalmente pelas ferramentas, pela maneira de nós, dos cientistas verem. Eu não me considero um cientista, né? Mas os cientistas, a maneira que eles vão vendo o mundo, isso vai favorecendo a maneira de se ampliar o que se vai vendo com mais exatidão, né? Desde a questão dos chimpanzés, que pela descoberta dos seus genes ativos em nós, de 99,6%, né? Pela ciência se comprova isso. Então há uma cooperação, uma relação muito tendo que chimpanzés conosco, mostrando que a evolução se deu, né, através dessa cooperação, né, que com os dados científicos da ciência nós conseguimos
traçar. E as simulações computacionais que podem ampliar as nossas visões, né? O nosso olhar físico, que é limitado. Ele é limitado, como falei no primeiro vídeo sobre os bilhões de bilhões. A parte que nós enxergamos do espectro visível é muito pequeno do que existe ao nosso redor. Então, as ferramentas, os instrumentos, telescópios, microscópicos e hoje em dia os simuladores, né? Hoje em dia os computadores fazem simulações do universo. Então, pega as estrelas, pegam lá a expansão das galáxias, uma das outras, e esses dados são jogados dentro de um computador, e esse computador que vai gerar os dados e simulações e prever estatisticamente alguns resultados que nós não conseguimos ver a olho nu. Então é isso, é o término aqui das reflexões do livro do Carl Sagan. Então um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.